A gente tem muitos outros assuntos nessa segunda-feira, por isso que eu já chamo agora direto de Brasília o Cláudio Humberto. O que você vai falar hoje, Cláudio? Bom dia. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. A gente trata dessa questão da prisão do Bolsonaro no curso do programa. Agora eu trago como destaque a convicção, que é cada vez maior, do presidente e também do relator da CPMI do INSS, aquela comissão parlamentar de inquérito que investiga a roubalheira, o roubo, a gatunagem cometida contra cerca de 9 milhões de aposentados, né? E há um grande esforço para que isso seja esquecido, mas a CPMI segue o seu trabalho. O fato é que a cúpula da CPMI está cada vez mais convencida de que tudo isso foi turbinado para compensar com a extinção do imposto sindical que foi extinto na reforma trabalhista de Michel Temer em 2017. Foi exatamente isso. Isso explica muito o empenho da esquerda brasileira de tentar salvar a pele ou salvar a receita dos sindicatos que eles controlam. Por isso, naquela ocasião, ainda no governo Bolsonaro, pressionaram fortemente para que uma medida provisória do então presidente da República, que buscava impedir o desconto, acabou se transformando em porteira aberta para a roubalheira, graças a esse papel desempenhado pelas bancadas de esquerda, sobretudo aqueles parlamentares ligados ao movimento sindical. Esse dinheiro roubado era tanto, né, que irrigava também campanhas políticas e estruturas paralelas de poder, segundo foi possível constatar até agora nas investigações da CPMI. Foi um crime continuado, como diz o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, do Partido União Brasil de Alagoas. E havia motivação ideológica clara: manter vivo o cadáver do sindicalismo pelego brasileiro, esse, um dos mais atrasados do mundo, né? Mas às custas, desta vez, do suor de quem trabalhou a vida inteira. Após a reforma trabalhista, em vez de se reinventarem com filiações voluntárias, serviços reais, os sindicatos preferiram ressuscitar a mamata através da fraude. Os descontos não autorizados foram uma espécie de imposto sindical disfarçado, tirado dos mais vulneráveis. A CPMI tem exposto esse mecanismo que é tão simples quanto perverso, né? Descontar dos aposentados mesmo sem o seu consentimento, mesmo sem o seu conhecimento. A CPMI identificou entidades que surgiram após 2018, após a reforma trabalhista de Michel Temer. Muitas dessas entidades sindicais criadas por ex-dirigentes sindicais, pelegões, né, conhecidos pelegos, sobretudo do sindicalismo de esquerda, ou de laranjas ligados a essas centrais sindicais e também a partidos desse campo ideológico. O problema é que virar sindicalista no Brasil se transformou num grande negócio, um negócio bastante rentável, e proliferou como um chuchu na serra. Era impressionante, né? Eram 17 mil antes da reforma trabalhista, como muitos deles não conseguiram sobreviver sem meter a mão no bolso do trabalhador com o imposto sindical. Esse número foi reduzindo para 15 mil, quando então se ligou o sinal de alerta entre os partidos ligados ao PT, PSOL, à esquerda brasileira de uma maneira geral, e aí foi aquele Deus nos acuda para criar um esquema que financiasse a existência de sindicato, porque, afinal de contas, muitos dos mandatos parlamentares só existem em razão da atuação dos sindicatos que eles controlam. E daí a necessidade, segundo eles, de arrumar uma forma de financiar. Mas só para, em termos de comparação, enquanto no Brasil tem mais de 15 mil sindicatos, na China, por exemplo, né, que tem um regime autoritário de esquerda, etc. e tal, muito festejado por esses sindicalistas, na China são 1.713 sindicatos, nem mais nem menos. 1.713 sindicatos num país com 1,4 bilhão de habitantes. Nos Estados Unidos, que é o berço do capitalismo selvagem, são 7 mil sindicatos. E tem sindicato a dar com pau, mais do que o necessário, mas são 7 mil. Na Alemanha, onde o sindicalismo é muito forte, não passam de 100. Exatamente, nem 101, nem 99.
São 100 sindicatos existentes na Alemanha. Com tradição de muitas greves, a França, por exemplo, sustenta somente 5 confederações, as principais, e poucas dezenas de sindicatos setoriais. A questão de esse esquema de roubar os aposentados é turbinado lá no INSS, com a cumplicidade de ativistas, de filiados a esses partidos que foram nomeados para dirigir o INSS, aí tudo ficou muito mais fácil, ficou fácil roubar os aposentados. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz notícias muito importantes. Bom dia, Sônia. Tudo